Flávio, acho que não começou ainda. Apareceu aqui agora. Agora começou. Agora. Ô, Flávio, eu estava vendo um eco. Está acontecendo um eco, eu não sei de onde é. Eu vou ver aqui para a gente mutar as outras pessoas todas, tá bom? Mas o Gimo já pode pôr na apresentação aí. Olá. Já estão vendo a apresentação? Tá. Bom dia a todos. Nós vamos aqui, vou fazer a apresentação falando um pouco das obras que estão em andamento e algumas outras atividades que a gente tem feito aqui no MDR, tá? Bom, os avanços físicos e ambientais, tá? Eixo leste, eixo norte, apenas avanços ambientais, pequenos avanços ambientais que são contínuos, eles estão operacionais e são contínuos as condicionantes, né? O ramal da Agreste está tá concluído as duas partes, né? Tanto a obra quanto as questões ambientais. E o ramal da Apodi e o Salgado são os que estão em andamento, tá? Com pequenos avanços aí no mês de maio, tá? O ramal do Salgado, que a gente vinha mantendo o percentual para um ajuste de metodologia, esse mês já saiu do valor, né? Já teve um acréscimo, então chegando aí a 10,8% de execução física, né? Com 20% aí de execução dos programas ambientais. Tá? Aqui, sobre o ramal da Apodi, no ano já teve aí 7% de avanço, está chegando aí a 76,72% como um avanço geral das obras. Tá? A água, como vocês podem ver pela imagem, está lá no reservatório redondo, tá? Não seguiu para frente, mas está o Marco 1, né, já está praticamente pronto, com algumas pequenas intervenções que a empresa tem feito de forma mais lenta, mas tá atuando também no trecho. Com as imagens, né, só de limpeza de canal, coisa que eu achei mais do mês passado. Para o Marco 2, tá, nós estamos com quase 80%, mas com algumas estruturas onde as obras iniciais estão paralisadas. Tá? E a tendência de término aí está para, quer dizer, julho de 2025. Aqui nas imagens da execução da galeria 6, né, a drenagem, a regularização do concreto, a transição, tá? Aqui também uma imagem do Rápido Timbaúba. Tá? Bom, e do Marco 3 do túnel, tá? E até o final, até lá no Açude de Angicos. O túnel está com tendência de término em fevereiro, se for pela média, e abril de 26, né, se for pela média dos últimos 3 meses. E o canal 15, que passou a ser o caminho crítico, está com término previsto para setembro de 2026. Tá? Então, esse mês foram em torno de 105 metros de avanço no túnel. Então, uma das frentes aí já está faltando só 15 metros, né, quase 16 metros para chegar no desemboque. Aí vai ficar a outra frente ali com 1,2 km para finalizar. Hoje eu tive a curiosidade aqui de ver como é que está o perfil desses 1,2 km, se seria uma região de maior dificuldade ou não, mas aí ele está no trecho ali onde a rocha é classificada como boa, né? Classificação 1 e 2 lá. Então é um trecho que é relativamente tranquilo de se executar. Tá? Pode ter um avanço até um pouco maior do que está sendo feito atualmente. Então, o Marco 3 aí está com 42,3% de execução física. Tá? Agora, imagens do túnel Major Salles, né? Tanto no sentido do desemboque quanto no sentido do emboque. Lembrando aí que o desemboque é que está chegando ao final.
mais fotos aqui já agora do canal 15, né? Onde a empresa já está atacando com mais gás agora, né? Teve um tempo sem isso. Com a frente liberada, eles demoraram um pouco a entrar. Tá? Comparativo do físico e financeiro, eles estão sempre andando junto, né? Aí tem só um mês aí que a gente ainda não pagou mais. Tá? Por estruturas, né? O maior avanço aí foi no aqueduto Peixe, da ordem de 20% nesse período. Tá? Bom, aqui são os mão de obra e equipamentos, né? O histograma de mão de obra e equipamentos. Texto liberado aí já está com 95,68% para execução, tá? E os avanços físicos de cada marco que eu já apresentei. Imagem do aqueduto. E outras imagens aqui do modo podia. Em relação às questões, às desapropriações, né, PBA 7, tá? Nós estamos apresentando hoje aqui um comparativo de como estava em maio de 24 e como está hoje, tá? Então, o que a gente tinha bastante lá no início, né, bastante coisa em cadastro e análise, ou cadastro analisado, alguns, que é a parte inicial da desapropriação, né? Agora já está reverteu, onde tudo, a maioria já está na fase final, já desapropriada ou já com o depósito, já está bem avançado, né? Então, um gráfico desses aí, a gente pode ver graficamente aqui que em azul é em 24 e em vermelho hoje, né? Então, o que estava, as situações estavam mais à esquerda, né, mais iniciais, e hoje a gente já está com tudo já quase finalizado ali, com 87% ali, já tudo já ajuizado no ramal do Apodi. Em relação aos salgados, são informações que são repetidas, né, dos contratos, né, os inícios, as ordens de serviço, estão todos em andamento, tá? E o trecho inicial está sendo atacado até antes do túnel Saco dos Bois. Aqui o avanço visto por cada tipo, cada estrutura, né? 21% aí na estrutura de controle do quilômetro 30. O rápido, fazendo pau branco já está com 95%. E o 3206 aí com 52% e o 3205 com 79% de execução. Aí o avanço físico geral do salgado como um todo, 10,78%. Tá? Imagens, né, do modo salgado, aqui a estrutura de controle, então faltando só o fornecimento e a montagem eletromecânica, né, e acabamentos. Tá? Finalizados aí, a parte mecânica e a água do Apodi poderá chegar aí até a estrutura de controle. Tá? Aí o início do aqueduto Cajazeirinha, né, sua limpeza. Tá? E outras imagens aqui, né, da drenagem externa, né, as canaletas. Tá? Mais imagens aí do ramal do Salgado. E a transição da galeria, né, e a galeria. E a parte de desapropriação, aí já também comparativo de maio com junho de 2025. Da mesma forma, em maio do ano passado estava tudo mais à esquerda, né, mais na fase inicial, e agora já está com praticamente 100% já ajuizado. Tá? Aí é só uma imagem daquele gráfico. Tá? O azul, a situação em maio, e em vermelho já a situação em junho desse ano. Tá? Em relação à duplicação do bombeamento, teve aí a visita do presidente às obras, lá onde foi dada a OS, né, dia 27 de maio, a ordem de serviço para início da duplicação do bombeamento. Tá?
E aqui, informações do Animal Pancão, não houve avanço em relação à última reunião, tá? Ainda está lá em análise pelo IBAMA, tá? A mesma situação. Mas estamos aqui avançando aí com os documentos editalícios, né? Para assim que obtiver a licença, a gente soltar a licitação. E aqui só um resumo das liberações no ano, né? Pernambuco 25 hectômetros cúbicos, Ceará 2 e Paraíba 50. Tá? Isso no ano de 2025 e o Tiago agora vai detalhar as informações de operação, inclusive aí as liberações no mês. Tá? Obrigado. Oi, Flávia. Passando para o Tiago. Oi, desculpa, Denise. Tudo bem, obrigada, Gilma. Eu tive que atender aqui e resolver um probleminha, desculpa. Então, agora vamos passar para o Tiago, depois a gente abre para as dúvidas, tá bom? Bom dia a todos, tudo bem? Vocês conseguem enxergar a apresentação? Sim, Tiago, obrigada. Sim? Sim. Vamos lá, vamos iniciar aqui, né? Essa referente às informações e mais sobre a operação de manutenção, né? Hídrica e elétrica do eixo norte, eixo leste e ramal do agreste, ainda está com o Ministério. Tá? Então, referente, iniciando pelo eixo norte, né? A gente tem os volumes bombeados, né? 4 bilhões e 600 na EBI1, na eBay 2, 2.600 e 1,5 milhão na eBay 3, tá? Nesse meio. O que foi retirado aí do São Francisco, no eixo norte, é o que foi retirado pela eBay 1, que é 4 milhões e 600, tá? Que totaliza aí no ano, que a gente retirou pelo eixo norte, 66 milhões e 700, tá? Do São Francisco, foi retirado. Em relação às entregas, a gente, coincidência, né? Está bem similar ao que a gente entregou aos 3 estados aí, né, na faixa de 2 milhões, né, no mês de maio, né, Pernambuco, Ceará e Paraíba. A gente pretende iniciar o fornecimento agora no segundo semestre, para o Rio Grande do Norte também, né, a gente até, a Flávia andou conversando comigo ontem, e a gente vai marcar uma conversa com o Rio Grande do Norte também, vai ter que ter a participação da Paraíba também, que a gente passa para a Paraíba para poder entregar água lá pelo Piranhas, né, na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, né? Então, a gente está com isso no radar e pretende fazer essa entrega. Aqui é o comparativo entre o que está no PGA e o que efetivamente foi entregue, né? Lembrando que, primeira coisa está no PGA. Segundo, vocês têm que passar os estados, no caso, os operadores estaduais, têm que passar aquele e-mail para aquele despacho água, né? Que tanto para o eixo norte como para o eixo leste, para efetivamente ter essa liberação. Em relação ao ciclo, às atividades ordinárias, corriqueiras, né? Aí o ciclo de roço, que é basicamente a limpeza de trechos de canais, sempre lembrando que essa é uma atividade bem onerosa, o contrato, mas até a certo ponto insuficiente pela extensão. Por exemplo, aí no eixo leste, no eixo norte, né, a gente está falando de 260 quilômetros. Se a gente imaginar que a gente tem um canal e tem talude de um lado, talude de outro, né? Isso aí até quase que dobra, né? Tem os reservatórios aí no meio. Mas é bem trabalhoso e oneroso, né? Mais algumas atividades corriqueiras, né? A gente fez aqui a execução de escadas de acesso à instrumentação do Tucutu, limpeza no foro IB de montante da IB1, né? Que é a primeira estação de bombeamento, que pega toda a questão, essa questão de vegetação que vem do rio, propriamente do Rio São Francisco, né? Aí alguma limpeza e desobstrução do canal de restrição da barragem de Porcos, tá? E alguma manutenção de estradas de acesso e OIM, foram feitas agora no mês de maio, né? Também vegetação regenerada próximo da barragem de Terra do Livramento, a gente fazendo a limpeza aí no pé do talude de Jusante.
E tem algumas atividades de manutenção na válvula borboleta do Fora Bay da EBI 1, né? Manutenção do porto, da EBI 2, manutenção de caixetas, né? E também algumas manutenções nas tomadas de uso difuso, de terra nossa, livramentos do Cutu, né? Em Mangueira. E também nos quadros de operação das estruturas de controle. Eles são atividades, essa aqui é para demonstrar que o empreendimento está sendo bem cuidado, né? E diante do contrato que a gente tem de OIM, a gente procura otimizá-lo para tentar alcançar a maioria das atividades necessárias. Em relação às entregas, né? A gente está com relação ao eixo norte, Terra Nova aberta, né? Porcos, Serra do Livramento, ela fica sempre abrindo e fechando, né? De forma abre 5 dias a cada 15 dias, né? Esse é o pedido do operador estadual. Aí estamos com porcos abertos, de forma perene, e Caiçara também está aberto, né? Fora as retiradas dos flutuantes que a gente tem em Terra Nova, para Terra Nova, Salgueiro e Serrita. Em relação às autonomias, as autonomias para essas vazões, elas estão tranquilas, né? Assim, não é nada que a gente venha se preocupar a médio e curto prazo, tá? O grande desafio aí é essas entregas agora é a entrega no segundo semestre para o Rio Grande do Norte. Em relação à segurança de barragem, além das inspeções, né, e também leituras, né, da instrumentação, né, que é de forma corriqueira, a gente também faz manutenção de traqueamento de barragem, dos medidores de vazão, como evidenciado aí nas fotos, né? Também faço inspeção aquática também, para verificar, inclusive, olhando um talude de montante também, e mais algumas estruturas que são acessáveis pelo lado, né, do reservatório. E também a questão da comunicação social, visita a zona de autossalvamento de Mangueira, né, para a instalação de sirenes, execução do simulado da barragem de Mangueira, que foi realizado. Depois eu vou trazer fotos aí para evidenciar. E também o diagnóstico, né? Então, aí foi realizado agora em maio, né, o simulado de Mangueira. Aqui tem as fotos, né, do evento propriamente dito. A gente vem sempre realizando pelo menos um por mês, ou do norte ou do leste, né, algum simulado, né, para a gente vencer todas as barragens. Fizemos mais hoje no ramal do Agreste e estamos fazendo aí os desejos estruturantes. A próxima aqui do norte é Serra do Livramento, né, com um simulado previsto para 19/8. E como destaque, a gente ainda está na fase final de manutenção da válvula lá esférica da tomada de uso difuso de atalho, tá? Isso é um ponto crítico para a entrega lá do Rio Grande do Norte, mas a gente crê que até final da semana que vem termina, né? A gente chegou a iniciar os testes, mas teve um vazamento. Foi necessário reabrir, aí essa foto até mostra o trabalhador reabrindo a tubulação para poder ter acesso de novo à válvula para verificar isso, né? A gente está com a fabricante, né, que está fazendo esse serviço, que é a Hidrostec, para que a gente volte, está com ela operacional aí. Esperamos até o final da semana que vem a gente volte com essa estrutura operacional. A gente está com uma ação do Ministério, né, que é o Caminho das Águas, tá? O Caminho das Águas, ele iniciou semana passada, propriamente dito, iniciou por Cabrobó, né? Mas teve também a visita do presidente, como o Jim colocou, teve na IB3 para assinar a ordem de serviço da duplicação do bombeamento, e também o ministro, né, junto com algumas outras autoridades, estão fazendo uma peregrinação pelas obras hídricas, principalmente do Nordeste, né? A gente já teve Cabrobó, né, teve em Mauriti, teve em Juazeiro, teve no CAC também. A gente semana que vem, deve ser retomada, devem ser 4 semanas, segundo o ministro colocou, mas não serão 4 semanas seguidas, né? Teve semana passada, essa semana não teve, provavelmente terá semana que vem. A gente deve iniciar pelo ramal do Salgado, deve fazer também uma entre aspas, uma inauguração, né, da revitalização da barragem de Giravidos, né, e outras atividades. Então, vamos ter 4 semanas, e semana que vem vai reiniciar, né, o Caminho das Águas. Aqui algumas atividades preparatórias até para receber as autoridades, a preparação do Baliponto que a gente tem próximo
da EB3, e aqui foi o início do caminho das águas, né, que é o acompanhamento da visita aqui da EB1, né, em Cabrobó. Referente ao eixo leste, né, sempre iniciando o eixo leste reforçando o aviso, né, que a gente tem a intenção e está se preparando, né, que dia 28 de julho, 28/7, né, a gente vai iniciar a parada, né, a gente já comunicou aos dois estados oficialmente, né, e é também a ANA, que a gente vai fazer aquelas intervenções, começando pelo Fora IBI, começando pelo Aqueduto Jacaré, aí Aqueduto da BR-316, né, aí Aqueduto Jacaré, o impermeabilização, né, aí vai fazer também a reconstrução do Fora IBI, BV2, alguns reparos de placas, vai ser feito pelo nosso contrato de OEM, e também intervenções, né, no conduto da BB5 e BB6 com instalação de válvulas. Então, está previsto 60 dias de parada, né, e mais 20 dias de recuperação dos sistemas, a partir de 28/7, tá? A parada aí visa para que a gente consiga operar de forma sustentável, com duas bombas simultâneas, um fato que hoje a gente tem dificuldade no eixo leste de operar com duas bombas simultâneas, né? Aqui no mês de maio, a gente retirou 16 milhões, aí, 16.414 mil metros cúbicos do São Francisco, né? Em relação às entregas, a gente teve na Paraíba 7.200, e Pernambuco praticamente 5 milhões, 4.920 de entrega para Pernambuco, tá? Aqui os indicadores em relação ao EGA, né, e o que efetivamente foi retirado ou foi liberado, né, e depende do tipo de entrega que é feito no leste. Aqui atividades corriqueiras que a gente tem de roço, também comparando a executada e a prevista, né, mostrando uma certa eficiência aí da nossa contratada. Algumas situações que a gente vem tratando para tentar tirar as barragens do eixo leste em atenção, retorná-la para normal, uma das situações que a gente tem nessa tomada de uso difuso, né, que tem umas galerias, né, tentar esgotando para fazer toda uma inspeção e verificar quais serão as intervenções necessárias, como injeção, etc., né, que está evidenciando. A execução de novos medidores de vazão, né, a gente, basicamente, todas as barragens do leste, a gente tinha um problema, que era a medição, né, a aferição, tanto qualitativa como quantitativa, da água que percola, né, para jusante da barragem. Então, a gente está fazendo todo o caminhamento e toda a infraestrutura capaz de aferir essa água, né, aí, os medidores de vazão aí na barragem do Mandante. Aqui canaletas também para poder fazer o caminhamento dessas águas, né. A gente está fazendo também a recuperação de placas, né? A gente tem 1.800 placas quebradas no eixo leste, é um fato muito gritante e preocupante, né? Então, como a gente não está podendo parar agora, né, o bombeamento, né, e a gente tem, o eixo leste tem uma característica um pouco diferente da do norte, que é lá, por abastecer áreas de Pernambuco, qualquer parada no eixo leste, e a gente tem menos volumes úteis na barragem, né? A gente sente direto um abastecimento, então a gente começou fazendo em áreas não molhadas, vamos chamar assim, áreas acima do nível d'água, né? Então, a gente já está fazendo os reparos daquelas placas que são possíveis e vamos fazer um mutirão aí na parada, que vai iniciar no final de julho. Aí, alguma situação aqui, a gente teve um escorregamento de rocamento de proteção, né? Recompôs ele, tá? Próximo de um dreno. Temos mais algumas atividades de manutenção de ponte rolante nas EBVs, né? Substituindo de filtro de ar. Não são situações que são relativamente corriqueiras, mas que são necessárias aí, né? Manutenção na tomada de uso difuso, né? As grades. Aí limpeza da estrutura de controle, confecção de placas de concreto, né? Para ligação do caminhamento, melhorando toda a parte funcional como a parte também estética, né? Da edificação. Aqui temos as retiradas, né, do eixo leste, né.
Aí a gente, basicamente, as maiores retiradas do Eixo-Leste é Mochotó, né? Mochotó que atende ali, Mochotó, todo Mochotó e Custódia, tem Pajeú, Monteiro e Ramal do Agreste. Essas são as principais retiradas do Eixo-Leste, tá? Relação balanço hídrico, 83%, tá? Mas lembrando que 83%, mas assim, boa parte da gente, pela concepção dos reservatórios do PIX, né, é volume morto. Então, nossa autonomia do leste não é tão grande quanto comparada à do norte, tá? Em relação à segurança de barragens, também vemos fazendo as mesmas leituras e observação da da instrumentação, né? Mas também com alguns preparativos também para simulados e também complementa aí a resolução, né? O Plano de Segurança Nacional de Barragem. A gente está fazendo ali a barragem de Copiti e com atualização de dados cadastrais da zona de autossalvamento, né? A gente está agora no próximo, né? É Copiti, né? Que a gente vai fazer o próximo simulado, previsão para dia 18 de junho, ou seja, esse mês, né? E temos aí para Mochotó em Campos em agosto e Barro Branco em outubro, tá? E aqui a gente mostra, normalmente traz as datas do simulado, que é o T4, né? Mas tem todo um preparativo, tanto no interno e tanto com Defesa Civil, Bombeiros, SAMU, é, que são outros treinamentos intermediários. Como ação de destaque, né, a gente tem uma execução de guarita, né, quem já teve a oportunidade de passar e ver, a gente tem uma retirada de muitos caminhões-pipas na barragem de Barreiro, né, em relação ao carro-pipa do Exército. Então, a gente vai disciplinar isso aí, a gente está fazendo toda a infraestrutura necessária, né, então vai ter um guarita que a gente vai fazer todo o controle, até para a gente ter uma acurácia no nosso balanço hídrico, a gente tem que contabilizar essas retiradas de carro-pipa que não vinham sendo contabilizadas, né? E temos aqui algumas outras melhorias, né, benfeitorias que a gente está fazendo na barragem lá de Barreiro, né? Então, aí, dispositivo de drenagem, né? E aqui a gente mostra também um colchão drenante no 22, 24, né, para a gente ferir também esse trecho de canal que a gente tem. Referente ao ramal do Agreste, né, a gente também vem com atividades de corriqueiras, né, de roço, né, o ramal do Agreste é uma obra que foi entregue com um acabamento melhor quando a gente comparado dos eixos estruturantes, principalmente melhor que o eixo leste, que não foi propriamente concluído, né, a gente iniciou em operação, ficou faltando algumas coisas de drenagem e vem fazendo melhorias agora. Mas com o período chuvoso, né, é necessário, tipo, desobstrução de bueiros, né, e aí a gente vê essa desobstrução, né, que carrega material fino e faz a obstrução. A obstrução tanto com uma patrulha grande de homens, né, como também de maquinário, que é necessário quando interrompe o período chuvoso, a gente tem que entrar para que a gente se prepare para o próximo período chuvoso e não venha a ter problemas maiores, tá? Aí tem mais algumas limpezas aqui, nos sifões, né? Algumas intervenções aqui nas estações, na estação de bombeamento, nas bombas, na tomada de difuso, de góis e Pujuca, né? Na estrutura de controle de góis. E em relação ao volume bombeado, a gente bombeou 3 milhões e 200, né? A gente tem uma reservação média de 92%, lembrando que a gente tem dois reservatórios apenas, né? Que é Góis e Pujuca, no Ramon do Agreste. E a Compesa tirou praticamente pela adutora do Agreste 3 milhões e meio, tá? 3 milhões e meio de metros cúbicos foi retirado para esse volume vem crescendo mês a mês, né? Isso, inclusive, é uma força-tarefa que a gente está tratando aí junto com o Estado, né? E também até com o apoio da Casa Civil, de como é que a gente vai superar a questão da parada, principalmente com esse aumento de vazão que a gente está bem tendo para a adutora do Agreste, né? Aí, em relação à segurança de barragem, a gente vem fazendo as atividades de inspeção e de leitura de instrumentação, e foram feitos os treinamentos, né? E a gente agora só vai fazer o relatório final, né? Que o relatório final foi feito já em abril o simulado, e agora a gente vai fechar com o relatório final em junho, e deve estar mandando para a PAC até mês que vem, até mês de julho,
o de Pojuca, né? O de Góis já foi enviado. Em relação à operação elétrica, que consiste na manutenção e operação das subestações, linha de transmissão e linha de distribuição, né? A gente vem com rotinas de limpeza, de remover vegetação regenerada, né? E reestruturação também de pintura na base das subestações, verificação de VSPDA, dos para-raios, né? Visual de disjuntores, estruturas, né? Teste de continuidade na linha de transmissão. Em relação aos custos operacionais por trecho, né? Primeiro trazendo por trecho, foi até um pedido da doutora Flávia na reunião passada. O OIM hídrico do Norte com 5.900, o OIM elétrico, né? Apesar de a gente ter um contrato único de OIM elétrico, a gente buscou fazer essa divisão, a vigilância, né? E a energia também estimada aqui, dividindo por trecho, né? No eixo leste, a gente tem 8.700, né, no eixo norte, no eixo leste 14.500. A maior diferença aí da energia, por dois motivos, tá? A gente tem mais estações de bombeamento também no eixo leste, mas a gente vem operando muito mais no eixo leste do que no eixo norte, né? No eixo norte a gente tem ainda um fôlego maior e também estamos com aquela manutenção na válvula de atalho que impede da água passar para frente de atalho para frente. Então a gente vem consumindo lá nosso pulmão no eixo leste, no eixo norte e mantendo até atalho, né? Vamos dizer até Jati praticamente, né? O nível de reservatório. Então a gente teve 4.800.000 de OIM, 1.300.000, né? 576.000 de vigilância e 7.800 de energia. Para o ramal do Agreste, a gente vem com 1.600.000 do hídrico, 187.000 da vigilância e quase 1.300.000 aí de energia, tá? De maneira geral, tá? A gente tem um custo aí de quase mais de 26 milhões mensais, né? Sempre lembrando que os contratos de OIM, eles ainda não são ideais, né? A gente tem questões de limpeza de rosto, tem algumas situações que a gente precisaria ainda de um alcance maior para a necessidade do empreendimento, mas a gente vem tentando otimizar. Então, cerca de 26.300.000 aí é o custo mensal aí, referente a abril. Tá? Em relação ao dados de operação aí, né, a gente retirou 21 milhões do São Francisco, né, fez uma entrega de 18 milhões, né, 6 do eixo norte, né, 12 do eixo leste, né, o ramal do Agreste 3.400.000, mas esses 3.400 do ramal do Agreste, ele já está contabilizado no 12, né, ou seja, a saída de Barro Branco, que é um portal de entrega do eixo leste, né, vai para o ramal do Agreste. A gente colocou aí mais porque a gente está operando o ramal do Agreste e tem a saída para a adutora do Agreste. Aí temos também aqui o total bombeado, que é o somatório, tá? Aí todas as estações de bombeamento, né? Que foram 88 milhões com destaque aí para o eixo leste, que são 6 estações de bombeamento, né? As principais entregas do eixo leste precisam dos 6 bombeamentos, né, que são as principais entregas, que é Monteiro e Ramal do Agreste, que são as principais entregas em termos de volume. Também consumo energético aqui, né? Então, de forma geral, é isso, né, que a gente queria passar para vocês. Fica à disposição para esclarecimento adicional, caso haja. Obrigada, Tiago. Pirange, eu estava pensando, o que você acha da gente pedir para o Hernani, não sei se o Hernani trouxe a apresentação hoje, e aí depois a gente já esclarecia tudo. Pode ser? Pode ser. A Hernani está no meio da minha palestra. Ah, então, é porque eu sei que vocês sempre vão perguntar as coisas para o Denox, aí já faz tudo uma vez. Hernani, vamos ver se ele aí está aí ainda, né? Consegue ver a apresentação? Ainda não, está entrando aqui. Aí, agora sim. Se você quiser pôr em modo apresentação, fica melhor, mas está dando para ver. Beleza? Tá ok aí? Ainda não está em modo apresentação, não, mas pode passar que a gente está vendo. Bom, eu coloquei. Bom, então eu vou. Não está dando certo, mas vamos lá. Bom, esse aí é o mapa da situação dos reservatórios Hernani. estratégicos.
Ainda Oi. não Peço passou ainda desculpa. não. Não, Aí, agora sim. Ah, isso é porque tem que ficar fora do modo apresentação. Ou então você bota em modo apresentação, depois você compartilha, senão ele fica ruim para da gente ver. Estão vendo aí, então vamos deixar quieto, né? É melhor melhor. assim. Pronto. Bom, vamos lá. Reservatório Prazeres, para nossa alegria, a obra está concluída. Resta só a descentralização de algum recurso para reforçar o empenho e certificar a medição final e fazer o termo de recebimento. Semana passada, semana retrasada, por ocasião, como o Tiago falou, da visita do ministro, nós fizemos a manobra da válvula de espessor e foi um sucesso, e a barragem está pronta para ser recebida. No caso do reservatório Chabinha, da mesma forma, o ministro esteve em Mauriti e atestou a execução dos serviços e fez a inauguração do reservatório, tá? Chapéu. Barra Chapéu é um contrato que está nos dando dor de cabeça porque a empresa não performa e nós estamos tomando todas as medidas de cunho administrativo no sentido de notificar a empresa e, se não houver o atendimento ao cronograma pactuado, as multas serão aplicadas. O reservatório de Entremontes segue na mesma condição, é a mesma empresa que não performa, ela não tem atendido o cronograma pactuado e nós estamos trabalhando no sentido de garantir a garantia do contrato em relação à União para que notificações e, se for o caso, multas sejam aplicadas. São José é aquele problema do bombeamento que parou, a empresa se mobilizou para fazer os serviços que tiver ao alcance dela e nós estamos monitorando e a equipe de fiscalização está se deslocando a campo na semana que vem para ver o avanço efetivo das obras. A barragem de Arapuá, Gicos, foi realizada a rescisão unilateral da contratada e já iniciamos as tratativas para gerar um novo processo licitatório, haja visto que a importância que essa barragem tem para o ramal que vai atender o Rio Grande do Norte. Oroz é uma obra que está em franca evolução. A empresa pretende entregar toda a obra até julho de 25. Existe uma previsão para conclusão para 25, que foi colocada aqui nessa apresentação, mas ela se reporta basicamente ao acompanhamento da documentação para finalizar. A parte física deverá ser concluída em julho de 25. Tem ido as fotos do açude do Oroz vertendo, coisa que não acontecia há muito tempo, e as estruturas hidromecânicas de jusante, como válvulas, borboleta e espessura, que já estão no canteiro, iniciando a sua montagem. O reservatório de Paulo César também está em franca evolução. A empresa está trabalhando em regime de turnão. Já terminou toda a escavação do canal da tomada d'água suplementar. Concreto e regularização para receber as estruturas da tubulação já foi executado. Está na fase de execução da armação para o concreto estrutural. E a tubulação, que vai compor essa nova tomada d'água, já está sendo confeccionada, com previsão de embarque essa semana e descarrego na obra já na próxima semana. É isso que nós temos a falar e eu gostaria apenas de chamar a atenção para as ações que estão sendo feitas em relação à barragem de Santa Cruz do Apodi. Conforme foi pactuado com o MDR, nós fizemos o estudo para a execução da tomada d'água suplementar. Achamos uma solução técnica viável, que é justamente a reposição da tubulação da tomada d'água atual, e a equipe de técnicos que foi a campo levantou os dados, e amanhã pela manhã estaremos dando uma conformação final para que esse processo de recuperação da barragem de Santa Cruz do Apodi seja efetivado. É isso. Obrigada, Hernani, pela apresentação. Então, agora vamos passar para os questionamentos. Beranges, você abaixa a mão, acho que você continua na fila, né? Tá ok. Como eu acho que alguém notou que a última reunião nós não participamos, aliás, ninguém da ESA, porque estava coincidentemente com o Fórum Brasil das Águas acontecendo aqui em João Pessoa, e
a gente tinha proposto a gente até fazer uma reunião presencial aqui durante o fórum, mas não foi possível. Então, eu peço que abone essa primeira falta, tá certo, Fábio? Você não falou sobre a Cauã, a situação da ação que o Denox vai fazer no Cauã. Nós estamos, assim que terminar essa videoconferência, nós estamos indo para Monteiro, porque nós estamos fazendo uma audiência pública lá, sobre o plano, a elaboração do plano do bacia hidrográfico do Rio Paraíba, e eu queria saber, logicamente, eu vou dar um pulinho a São José, que é bem pertinho, tá certo? E lá tem, a empresa está lá, não é, Hernani? Outra coisa, Isso. a gente tem um problema, que a única barragem que a gente não faz completa fiscalização a respeito de segurança de barragem, mais especificamente dos instrumentos hidromecânicos, é Poções. Eu queria saber se tem condição do DENOX nos dar uma cópia para a nossa diretoria de segurança de barragem, tanto da comporta, tá certo? Tanto da comporta do piso, como da própria comporta que foi feita da tomada de fundo. Eu só queria saber como é possível a gente conseguir uma cópia entregue à ESA, à diretoria da ESA, que vai só servir para a gente fazer, eventualmente, nossas fiscalizações periódicas em todas as barragens, tá certo? Aí a gente não tem como fazer um laudo completo, porque a gente não testou essas válvulas de hidromecânica. A gente tem que testar, é isso mesmo. O mais está tudo sob controle, Hernani. Então, eu passo a palavra para Tiago. Me permita só lhe responder. Com relação à solicitação de documentação, isso não tem nenhum problema. Você me faz um documento oficial, tem que ficar registrado imediato todo o material que eu tenho, eu te passo. Com relação à Cauã, a Cauã está seguindo uma linha de programação. Então, logo nós terminemos de fazer aqui as nossas considerações do projeto, das adequações do projeto executivo de Santa Cruz do Apodi, nós vamos atacar a Cauã. Eu esqueci de dizer, até prudente, que Lagoa do Arroz já está dentro da nossa divisão de licitação e breve edital está na praça. Tá joia. Desculpe, Hernando, nós vamos atacar a Cauã, tomara que não seja aqueles ataques da Ucrânia. Brincadeira. Escute, obrigado, então, Hernando. Tiago, quando for programada a simulação lá de Caiçara, que não foi feita ainda, né? Eu não sei se Boa Vista foi feita, né? Então, a gente queria participar com o nosso grupo de segurança de barragem, assim como eu sei que você vai nos fornecer esse calendário de Campos e Barro Branco, que é bem próximo ali, a gente só para a questão didática do nosso pessoal de segurança de barragem, tá certo? Olha, nós não tivemos recarga esse ano, infelizmente, nos açudes, tá certo? Sorte que nós temos a água do São Francisco, que está garantindo a tranquilidade em Campina Grande. A gente tem mantido em torno de 30%. Curema não teve recarga praticamente, tá certo? Então, foi muito boa essa sua notícia de que vocês vão agilizar a liberação pelo Piranhas para o Rio Grande do Norte, porque a gente tem que preservar um pouco a água de Curemas, porque são 27 municípios que dependem daquela água e não teve recarga. Então, isso a gente faz questão de fazer muito bem feita essa gestão de açudes, como diz o nosso amigo Paulo lá do Rio Grande do Norte, e nós queríamos, assim, que você nos avisasse que quando é que vai ser feito esse simuladão, né? Simuladão. Quanto você falou da entrega de Monteiro para recuperar as 1.800 placas, nós também queríamos saber, essa informação é muito interessante para Hernando também, para o pessoal que vai trabalhar São José, né? Tá certo? Nós vamos ficar sabendo com antecipação mínima aí para a gente poder fazer as nossas devidas comunicação ao pessoal que faz uso, tá certo? O mais, parabéns, houve uma evolução muito grande nesses 2 meses que eu estava ausente, sobretudo na obra do Apodi. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado.
Tiago, você quer fazer algum comentário sobre a fala do Berange? Rapidamente, doutor Brange, a gente passa as datas do simulado, tá? Passo para você aí no WhatsApp, né? Mas, assim, já adianto que Campos está para agosto, e Barro Branco para outubro de 25, né? E Caiçara e Boa Vista foram feitas já, tá? Acho que foi ano passado, mas aí eu acho que foi até uma que Flávia teve presente, por coincidência. Foi a Boa E Vista, eu foi fui. Boa Vista, não foi, Flávia? Foi. Pronto. Mas eu vou ver quais, se tem alguma outra rodada prevista, se não tem, né? Que a gente tem que fazer uma vez a cada 5 montes, pelo menos, né? Mas, enfim, eu vou passar toda a programação aí para você no WhatsApp. Em relação à Ok. parada, realmente está prevista para 28/7, tá? Com duração de 60 dias. Acho que o secretário já encaminhou os ofícios, deve ter chegado aí na ESA. 28 do? 7 de julho, tá? Então, a partir dessa data, a gente deve interromper o fornecimento lá para Monteiro, tá? E é isso. Copiou, Hernani? Copiou, né? É. Para Inclusive, recebeu ajudar a também, não foi, Hernani? manutenção lá de São Formalmente, José. né? Não entendi, É, Tiago. eu acho que a gente também enviou formalmente para o Denox também. Ah, Obrigado, obrigado. Tiago. Agora é o Gustavo. Nós recebemos, sim, Tiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Me ouvem? Sim, pode falar. Joia. Primeiro, eu queria parabenizar o Ministério aí pelo caminho das águas. Foi uma oportunidade muito boa da gente ver aí a atuação, né, do PISF perante a população, os benefícios que traz e tal. Foi um evento muito bem organizado, tudo com uma estrutura muito boa. Então, realmente, parabéns aí. E eu queria trazer um assunto, é um pouco dolorido aqui para a gente nos estados, mas faz parte do processo e a gente tem que, e representa um avanço, então a gente tem que tratar ele. É da fatura dos serviços do PISF, né? A gente tem toda uma preparação aqui para receber, e aí a gente está um pouco ansioso, queria saber alguma novidade para se preparar bem aqui, né? Como tudo é uma novidade, vai ser a primeira vez, então quanto antes a gente puder ir tratando, ir se preparando, acho que é bom para a gente. Então, se vocês tiverem alguma informação, né? Eu acredito que abril é o primeiro mês que a gente vai pagar, né? Então, a fatura deveria vir em maio, talvez, acho que o contrato falava de 10 dias, não sei. Mas aí, assim, se tiver alguma informação, alguma notícia, a gente queria saber. Gimo, Tiago, tem algum informe? Talvez o Gimo, né? Gustavo, nós ainda estamos. Até aquela questão que você me falou, avaliando a questão dos O medidores problema aqui junto com a quando a minha Ana. internet faltou, uma parte do prédio aqui está às escuras. Vocês estão me ouvindo? Sim. Espera aí, Sim, Hernani. O Gimo estava respondendo o Tá. Gustavo aqui, já eu te passo a palavra. Gimo, Tá. pode continuar. Então, nós estamos ajustando junto com a Ana, a equipe de fiscalização da Ana, a respeito dos medidores de vazão, que é um dos condicionantes para que a gente possa cobrar. Então, os nossos medidores têm que estar calibrados, instalados, calibrados, aferidos lá, e nós estamos caminhando nesse sentido. Para que a Tranquilo, a gente gente possa. entende que tudo é muito novo ainda, né? A gente vai precisar de vários ajustes e tal. Mas se tiver alguma previsão, Gil, em algum momento que você tiver alguma previsão, quiser passar para a gente, que aqui eu estou preocupado um pouco com essa logística financeira, assim, de orçamento, previsão orçamentária, liberação de recursos. Então, a gente já tem uma ideia pelos volumes de água que foram registrados lá no portal, a gente tem uma ideia de quanto deveria ser a fatura, mais ou menos. Mas assim, a gente está um pouco tenso com, de repente, falhar alguma coisa por aqui. Então, quanto antes você puder, assim, não tô cobrando pressa, não. Eu estou dizendo assim, quando você tiver uma previsão, aí se você puder passar para a gente fica no aguardo aqui. Ok. Tá, joia? Obrigado, então.
Só isso, Antes de Flávia. passar, obrigada, Gustavo. Antes de passar para o Carlos, só o Hernani estava me ligando aqui, a gente está enxergando ele, mas ele não está nos ouvindo. Então, se tiver algum questionamento para ele está com problema lá, aí vocês me falam, eu mando pelo WhatsApp dele, tá bom? Então, agora é Carlos Nobre, depois é Viviane. Bom dia, Flávia. Bom dia, dia. Flávia. Bom dia aos demais. Flávia, na apresentação do MDR aí fala naquela questão do PAP 7, onde mostra, faz um comparativo do ano 2024 e 2025 com relação às desapropriações. E eu tenho uma pergunta bem específica, como é que está a situação do trecho do ramal do Apodi, estou falando do canal no estado do Rio Grande do Norte. Se tudo isso já está resolvido, a questão das desapropriações. Tá? E se já tem a definição exata do por onde esse canal ele vai passar, o canal definitivo. Tiago, é com você ou com o Gino? Eu acho que eu posso responder. Vamos lá, tudo bom, Carlos Nobre? Bom dia. É o seguinte, os trechos principais do Rio Grande do Norte é o canal 15 e o canal 16, tá? O canal 15 é onde tem aquela fazenda nova, onde foi descomissionada uma barragem, inclusive particular. O descomissionamento já foi concluído, tá? Sem maiores problemas. O proprietário pediu só para que a gente mudasse o traçado frente da sede para trás da sede da fazenda. Isso está como isso já estava até já depositado em juízo em cima do primeiro traçado, tá? Está na justiça, tá? Quem está tratando é a AGU, por parte do Ministério, né? E o juízo, se não me engano, é a 12ª Vara lá do Rio Grande do Norte. Então, para a gente também, essa proposta que ele falou é interessante, porque a gente se afasta mais de uma escada da rodovia, ou seja, a gente ali vai ter escavação de terceira categoria com uso de explosivos, então a gente vai diminuir o impacto. Então, a gente está dando parecer favorável a essa mudança solicitada. Né? A gente até acabou de liberar agora mais 800 metros, né, na fazenda, né, que era comum aos dois pontos. Eu liberei hoje de manhã, antes da nossa reunião aqui. Então, esse da 15 está, vamos dizer, consensuado, está sendo executada, e é uma questão só de liberação, e a empresa está tocando. Foi até as fotos que o Gil mostrou, é onde tem mais movimento de obra hoje, é o 14 e o 15, lá no ramal do Apodi. O 16, que é aquela alteração de traçado, né, para canal enrocado, né, a empresa entrou. A princípio, internamente, o Ministério foi aprovado, mas carece de manuência do IBAMA. Então, tivemos uma reunião já essa semana com a Casa Civil para intermediar com o IBAMA essa conversa, né, para a gente ver quais são os impasses. Está marcada ainda uma reunião para amanhã, final do dia, com o IBAMA e com Casa Civil e conosco, para a gente tentar destravar por completo esse canal para que a gente consiga entrar para valer. Tá? Então, hoje há uma proposição, certo? Daquele canal enrocado, certo? No trecho do canal 16, que a pendência hoje é o IBAMA. Né? O IBAMA dando anuência, a gente inicia as obras. A questão de desapropriação propriamente dita, como uma mudança de traçado, ela fica de responsabilidade, o Ministério vai dar o apoio, mas a responsabilidade maior é da contratada, e ele já tem os termos de anuência, né, já está trabalhando nisso, não seria grande empecilho, né? Lembrando que essa mudança de traçado, ela não altera o ponto de entrega para o Rio Grande do Norte, ou seja, a água do Rio Grande do Norte, ela está jusante desse ponto do canal, ou seja, é na entrada do reservatório de Angicos, como originalmente estava previsto. Tiago, é rápido, viu, Flávio? Só para uma questão do entendimento e ficar claro, registrado aqui. Então, hoje, a proposta que está se trabalhando como definitiva pelo Ministério seria o canal enrocado ou o canal revestido? No canal 16, né, o canal 15 é um canal revestido normal. No canal 16 é um canal enrocado, certo? Que pega um trecho já de E esse canal Alvegue. 16 é o trecho dos 9,2 quilômetros no território do estado aqui do Rio Grande do Norte. Não seria total, mas parte dele. Parte dele. O 15 também pega uma parte do Rio Grande do Norte, né? O 15, e ele vai ser canal revestido. Parte do canal 16, ele vai
a proposta, né? E lembrando que o contrato é um RDC entregado, o regime de diversidade contratado integrado, onde a empresa pode propor otimizações ou pode propor modificações do projeto executivo, desde que não traga prejuízos à operação e algumas situações, né? Isso foi analisado pelas áreas técnicas competentes do Ministério, foi aprovado internamente, mas o que está pendente hoje para iniciar propriamente dita a obra é a anuência do IBAMA. Ok. Obrigado, Tiago. Na- Obrigada. Agora, Viviane. Oi, bom dia, pessoal. Gimo, em relação à questão da entrada em operação comercial, além da questão dos equipamentos, tem a questão do MDS mandar um posicionamento em relação à capacidade, a como vai ser feito o faturamento, porque isso estava previsto mais para frente, mas numa conversa com o Bruno, ele disse que isso já estava mais antecipado do que a primeira manifestação que vocês tinham feito no ofício. Então, precisa também tratar disso. Acredito que ele tenha conversado com você sobre isso. Então, Não, precisa desses dois pontos. Não, verdade. Tem a questão do modelo do faturamento. Nós já temos Isso. aqui o modelo, é que nós não enviamos a vocês, tá? Tá. Vou tentar Tá bom, expandir. então. Mas aí vocês Obrigado. precisam mandar para a gente isso quanto antes, tá, Gino? Isso é até mais urgente. Tá ok. Tá bom? Só aqui, tomando aqui a fala, quase eu lhe atropelo e lhe peço desculpa. Imagina. A gente até combinou, Gimo, para que essa resposta venha até amanhã, porque semana passada teve dificuldades por conta de toda a tarefa de campo, então tem que chegar até amanhã para que a gente possa dar seguimento. Eu sei que vocês estão conversando com a equipe técnica, né? Tem conversado aqui com o pessoal da fiscalização, com o Léo. Enfim, a gente precisa, se tiver alguma dificuldade, nos avisa para que a gente possa agilizar esse processo. Até amanhã. Não, ok. Léo, é você. Não, rapidamente, é porque são 3 itens da entrada em operação comercial. Ele falou dos equipamentos, aí a Vivi falou da questão da possibilidade de faturar, e tem um segundo também, que seria o termo de aceite, que medidores que são de operadores estaduais, né, tem que ter uma formalização da operadora federal, né, que vai aceitar aqueles volumes. Então, assim, para viabilizar também, aí junto às operadoras estaduais, a questão do termo de aceite. Acho que para deixar claro para os estados, para o início da operação comercial, na resolução 168 da ANA, tem alguns pré-requisitos. E a gente, assim que foi assinados os contratos, a ANA encaminhou, fez uma reunião com o Ministério, encaminhou um ofício ao Ministério alertando sobre os itens que eles precisariam nos encaminhar para poder a gente dar o de acordo do início da operação comercial. Então, são esses itens aí que as áreas técnicas da ANA estão conversando e ajustando com o Ministério, e nós estamos esperando, então, o Ministério dar o retorno sobre essas questões. E, dentre elas, é o termo de ajuste, porque, em alguns pontos, o Ministério não tem equipamento, então, ele vai usar o medidor de vazão do Estado, então, tem que ter o aceite do Estado e o aceite do Ministério, falando que vai estar usando esse equipamento. E nos outros pontos de entrega, vários já têm medidores, então está faltando o Ministério realmente encaminhar para a gente essas informações, esses acessos. Gostaria de lembrar você, se alguém não tiver mais algum questionamento, Flávia, Oi. se me permite, eu queria até só voltar um pouquinho, até só para passar um aviso, né? Referente à parada do eixo leste, né? Eu só queria deixar claro, principalmente para a PAC, né? A gente já deixou isso em reuniões e também em ofício, né? E até conversei com você. Quando a gente parar em 28/7, né? Vão ser removidas todas as captações irregulares, que a gente tem mais de 150 lá, quase 200 no eixo leste. E nesse retorno, não vão ser permitidas essa reinstalação de captações irregulares. Para facilitar, a gente está dividindo entre
regularização formal, burocrática, e a técnica de engenharia. A gente está até fazendo em duas partes, mas pelo menos a burocrática, ou seja, o contrato com o operador estadual, com a PAC, aí teria que estar assinado. Então, só para deixar bem claro, para aproveitar o fórum aí, que a gente vai. Eu acabei esquecendo de falar isso. Tá? Era o item, era um dos meus itens aqui, Tiago. Eu ia justamente perguntar isso, porque ontem ou anteontem nós recebemos da APAC mais um ofício informando de mais uma regularização. Então, tem esse número todo que você disse, 100 e tantos, né, 50 e poucos, que você já tinha oficializado a eles. E pelo que eu lembro, no primeiro regularização, o usuário teve uma dificuldade muito grande com o projeto e foi toda uma... A gente teve várias conversas com o próprio MDR, e o MDR simplificou essa necessidade do projeto, as informações. Então, acho que agora... Já foram, eu queria saber de você, esses usuários já foram todos novamente avisados que agora eles vão ser retirados, vai dar algum prazo para ele pedir a solicitação na APAC? Como é que está essa articulação toda? A APAC está fazendo algum trabalho? Eu queria ouvir o Gustavo também com relação a essa regularização, porque são pessoas que estão lá há muito tempo, né? São aquelas pessoas que estão na margem dos canais ali. Vocês vão dar prazo, o Thiago já foi avisado, e aí depois eu queria saber do Gustavo como é que eles estão fazendo essa articulação com os usuários. Ô, Flávio, o prazo é esse aí, tá? O prazo é basicamente a parada, né? Assim, os canais vão esvaziar, na retomada vão ser removidos, e o prazo é esse. A gente teve aquela campanha, até que a PAC teve por um tempo lá nos nossos dois canteiros. Agora a gente intensificou, a gente não parou, tá? Principalmente depois desse alinhamento que a gente teve, que vai parar, vai remover. Tem um pessoal nosso, tanto do consórcio operador, como do consórcio do gestor ambiental, e está indo de casa em casa, ele tenta identificar, vai lá e avisa, pede que procurem a PAC, etc. Né? Então, a gente então está fazendo tendo isso. esse contato corpo a corpo com eles. Está tendo contato corpo a corpo. Eu até me comprometo, na próxima reunião, trazer algumas evidências desses contatos, né? No início de julho, a gente trazer, demonstrando isso, e até um levantamento em termos de número, né, de quantos a gente conseguiu abordar, passando a instrução. Né? Até pedir, não sei se conseguir. Diga aí, mano. Doutor Tiago, Você tá aí? 50% é o número, o avanço hoje. Bom dia, pessoal. Do alcance do pessoal, né? Ou seja, nesse número que você trouxe aí, de 150 a 200 pessoas, metade já foi visitada por nossa equipe. Aí, aproveitando que o Gustavo vai estar com a palavra, se ele está percebendo algum aumento ali de contato da PAC, né? Que a gente está instruindo, e muitas vezes até pegando na mão mesmo ali, ajudando o pessoal, né? Que tem uma certa dificuldade. Mas é isso, obrigado. Obrigado, Genival, pela informação. Obrigado, E lembrando aí que assim, o Ministério tem total interesse na regularização e em atender essa população adjacente ao canal. Né? Mas lembrando que isso é um papel da operadora estadual, né? Assim, é um papel da operadora estadual tentar regularizar isso. A gente tá tendo esse trabalho. Né? O doutor Genivaldo com a equipe aí está imbuído em resolver esse problema. A gente vai resolver, certo? E a gente vai resolver tentando minimizar o transtorno, tá, para a população. E a gente está conversando também com as prefeituras locais, já preparando eles também desse movimento que a gente está fazendo. Porque, normalmente, o morador lá, né, ele procura o poder mais próximo dele. Normalmente são as prefeituras, um vereador da comunidade, etc. Então, a gente já está tentando fazer isso. Mas a gente vai precisar ir muito do governo do Estado, né? Dessa articulação aí. Gustavo, você tem algum comentário para acrescentar? Tem, Flávia. É o seguinte, a questão dos pequenos usuários, a maior dificuldade é que a gente não sabe quem é irregular e quem não é. Né? Então, a gente tem aqui 230, 250 pessoas que nos procuraram, mas a gente não sabe se eles são os irregulares. Não, né? peraí. Não, o regular é quem vocês autorizaram. Quem vocês não autorizaram não está. Então, você sabe. Porque não, mas hoje regular é a Maria Bem-vinda e essa última que você mandou. Não tem mais porque, nenhum entenda, autorizado. A gente tem pessoas interessadas em captar. Né? Então,
A gente tem 230 pessoas que nos procuraram, que a gente não sabe se são interessadas em captar ou se são captantes irregulares, né? Aí, por exemplo, Dona Maria Bem-vinda e essa outra que a gente mandou recentemente, eles não captavam. Eles não eram irregulares, eles foram regularizados, assim, a gente chama de regularizado, mas eles estão autorizados, né? A gente poderia chamar os regularizados como aqueles que eram irregulares e passaram a ser regulares. Então, a nossa maior dificuldade é separar desse universo aí quem são os irregulares para chegar para eles e dizer assim, olha, você tem que parar de captar, porque senão você vai ser retirado. O que a gente consegue fazer é mandar mensagem para todo mundo, dizendo, olha, quem eventualmente estiver captando, para eu não também chamar ninguém de captador irregular, né? Eu não posso tratar a pessoa como um captante irregular, porque, de repente, ele pode se reverter contra mim, né? Se você está dizendo que eu estou roubando água, então a gente tem que ter esse cuidado e tratar o universo como um universo desconhecido desse ponto de vista. Então, a gente tem pessoas que estão interessadas em captar e estão querendo fazer da forma correta, são pessoas que não captam e estão nos procurando, e tem pessoas nesse universo que são pessoas que estão captando lá, mas que elas não se manifestam para a gente como captantes, né? Elas não falam, a gente não tem a informação, a gente não tem a informação se ele é captante ou não. Mas a gente tem feito esse trabalho, a gente já fez uma vez, mais de uma vez até, alertando, ó, até tal data, todo mundo que estiver captando vai ter que estar regularizado sob pena de ser retirado e tal. Então, é a mesma coisa, a gente vai repetir esse trabalho, e a gente percebeu, Genivaldo, aqui, a chegada de 15 pessoas interessadas em captar, que são da região de Sertânia e Custódia e Floresta, pronto, Sertânia, pronto. A gente teve aí, entre maio e junho, o recebimento de 15 pessoas interessadas em captar que estão no canal, né? Podem ter sido pessoas que vocês conversaram, né? E podem ser pessoas que vocês não conversaram, mas que estão interessadas em captar e ficaram sabendo do bispo e tudo mais, né? Então, essa é a grande dificuldade, entendeu, Flávio? A gente saber dessas pessoas quem são os irregulares, né? E aí, esse trabalho que o pessoal do Ministério está fazendo, ele é importante, porque esse contato com eles dá a alguns deles que ainda não tiveram conhecimento de que precisam procurar a PAC para se regularizar, dá essa informação. Porque quando a gente faz a visita lá em campo, o cara que é irregular, a gente suspeita que ele não participa, porque ele fica com medo de se expor, né? Porque ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada, então a gente não tem certeza se ele é um dos caras que vai lá visitar a gente para saber como é que faz para regularizar. Para ele, está confortável do jeito que está, ele está captando, então ele não precisa procurar a PAC, ele acha, né, que não precisa procurar a PAC. Na hora que tem a informação de que vai haver uma operação e que se ele não se regularizar, ele vai retirar, ele pode ser que ele nos procure. Então, é importantíssimo esse trabalho aí que está sendo feito. A gente espera que cheguem muitos registros aqui. Infelizmente, a quantidade de pessoas que nos procuram frente à quantidade de pessoas que chegam no ponto de apresentar o projeto de captação é muito pequena, né? Você vê, a gente teve Dona Maria Bem-vinda, agora tem essa outra, e a gente tem mais 9 pessoas que estão ajustando o projeto, né? São pessoas que chegaram a apresentar algum projeto para a gente, mas a gente percebe que é um projeto muito sumário, ele pega basicamente o modelo que está lá do Ministério, coloca uma outra informação a mais, e aí a gente já orienta, ó, isso não é suficiente, você precisa apresentar esses elementos aqui que já foram solicitados em outras oportunidades, e aí a gente fica no aguardo. Eu imagino que com o tempo, talvez esses engenheiros que estão atuando ali na região comecem a adquirir um pouco de experiência e know-how e passem a conseguir fazer os projetos de forma mais simples e mais rápida, né? Esse que a gente mandou agora, ele é por gravidade, então é super simples, não tem projeto elétrico, não tem projeto de bomba, ele é só basicamente a topografia do terreno, o caminhamento do tubo e pronto. Então, a gente acredita que esse vai ser mais simples. O de Dona Bem-vinda tinha bombeamento, então aí teve que ter projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de escavação para passar o tubo, tinha uma via de acesso no ponto onde ela estava captando, então tem todo
uma estrutura de proteção da via e tudo mais, né? Mas é bom saber, Genivaldo, que vocês estão conseguindo ter contato com alguns irregulares aí, vamos ficar na torcida para que eles nos procurem, para que a gente possa regularizá-los. E a gente vai fazer esse trabalho de aviso para todo mundo que está cadastrado aqui no nosso banco, de que, ó, se eventualmente alguém está captando e não está autorizado ainda, essa pessoa está sujeita a ser retirada sem aviso prévio, né? Sem aviso, até tal data, a gente pode até dizer que até o mês de julho, provavelmente, ela pode ser retirada e sem aviso prévio. Tiago, eu vou passar para o Tiago, mas, Gustavo, essa lista, eu já sei que até eu tenho ela aqui, o Ministério já mandou inúmeras vezes uma lista, não manda com nome, manda com a coordenada, porque eles não sabiam os nomes, porque eles iam lá e identificavam. Então, acho que agora vale a pena, e aí eu vou ver o que o Tiago já está, o que ele vai estar se propondo, mas um esforço de vocês também. Recebendo esses pedidos, vocês podem contactar o Ministério e fazer um checklist, porque eles também não têm um nome, estão tendo agora que estão tendo 50% dos contactados. Então, para verificar isso, porque essa conta política de tirar esses usuários não vai ser boa nem para a União, nem para vocês, e são usuários que já estão lá, né? Então, acho que, não sei, Tiago e você também, o que vocês poderiam fazer para minimizar, porque eles existem, todo mundo conhece o ponto, mas não conhece o nome. Então, se o usuário chegou aí, você não sabe se ele estava lá ou não, pega essa lista, entra em contato com o Ministério, ou o Ministério agora já tem esses 75 que eles já conversaram, passa o nome para vocês. Não sei, Tiago, o que pode ser feito aí para tentar regularizar esses usuários, que já faz um tempo que a gente está com essa questão aí, né? E eu fico com dó daquele pessoal, a gente vai lá e vê eles lá. A água está passando do lado, um dos objetivos é para atender esse pessoal também, e a gente não resolver esse problema. Tiago, depois o Beirante, tá? Ô, Flávio, Gustavo, é o seguinte, vê só, a gente tentou descomplicar, tá? Eu acho assim, viu, Gustavo, a gente não vai botar a culpa no projeto. Como eu disse, a gente vai separar em dois momentos. E nosso corpo de engenharia já está simplificando ao máximo. Por exemplo, ali, a gente tem um batalhão de gente ali após a BV6, que é alto, é gravidade. Então, ali é muito simples. A gente tem já isso, o croquis já desenhado, até um projeto básico, eu chamaria até. Então, vamos dividir, vamos fazer a regularização com vocês, tá? Ter o contrato com o operador estadual, a parte de engenharia a gente vai ajudar bastante. Mas assim, o que eu precisava, que nós precisamos da APAC, né, do governo do estado, porque isso não vai envolver só a APAC. Como a doutora Flávia colocou, quando eu começar o desgaste político, vai envolver o prefeito da região, vai envolver a governadora, o deputado da região, e vai envolver todo mundo, a Secretaria de Recursos Hídricos. Então a gente precisa não esperar que eles venham lhe procurar, como você falou, eu espero que eles venham nos procurar. A gente precisaria que a PAC, o governo do estado, fosse para frente. Fosse pegar no cano, esse cano está indo na cara de quem? Vamos lá. Né? A gente está fazendo isso. Mas, assim, se a gente for pegar pelo papel frio, seria obrigação da operadora estadual. Mas vamos fazer e vamos estar junto com vocês. Agora, já a gente não pode inverter os papéis, assim. A operadora estadual ficar esperando. A gente precisa, de fato, a gente só vai resolver dessa forma. Infelizmente, o problema se criou, é grande, é até desumano a água passando, não deixar pegar, mas a gente só vai disciplinar dessa maneira. E vamos resolver, assim. A gente não está blefando, assim. Eu quero deixar muito claro para o governo do estado. A gente não está blefando. Inclusive, Genivaldo teve até conversa com o pessoal da Polícia Federal. Eu também já tive. A Polícia Federal também está nos apoiando nisso, tá? Ou seja, as autoridades de segurança também. Então, vai ser uma ação conjunta, inclusive com a proteção policial, para que a gente consiga resolver. Mas a intenção não é desabastecer ninguém, é sim regularizar. Essa é a minha última contribuição, Flávio. Então, talvez minha sugestão chegou a lista aí, Tiago, Gustavo, tem dúvida se é instalado ou não, contactar o Genivaldo, já vou até te pôr na roda, viu, Genivaldo? Contactar o Genivaldo, aí o Genivaldo, esse eu conheço, qual que é a coordenada, para tentar viabilizar e agilizar o quanto antes, porque essa questão do pequeno usuário nós já estamos
com isso há tempo, não é de hoje que a gente está tentando viabilizar isso. Berange, depois o Ô, Gustavo. Flávia, me Oi. permita só, Berange, por favor, só para a gente não mudar de assunto, não sei se você vai falar desse assunto de pequenos usuários, mas para a gente encerrar, veja, esse combinado, Flávia, da gente trocar essas figurinhas aí já tá feito. A gente já passou uma lista para o Ministério, para eles identificarem exatamente quem são as pessoas que eles estão identificando lá em campo, para a gente poder assim, ver o que podia fazer daqui. Aí, Tiago, veja só, pegando essa sua fala de que vai simplificar a engenharia, o processo que está previsto hoje de regularização, digamos assim, de captação de pequeno usuário, prevê que a gente faça o que a gente fez com essa pessoa que nos procurou, interessada em captar recentemente. A gente tem todo um procedimento, né? Tem um ofício detalhando esse procedimento lá, o 116, alguma coisa assim, e que diz que a gente tem que mandar o projeto junto com os dados da pessoa para poder ter a aprovação do Ministério, para a gente poder formalizar o contrato. Aí, quando você fala, vamos inverter, como é que você está propondo? Como é que você quer propor? Veja, também não sei se é o caso a gente tratar nessa reunião, mas eu estou só defendendo, Flávia, assim, que a gente está seguindo o que é previsto, tá? Então, eu sou a favor da gente tratar as coisas de forma diferenciada por conta da situação, mas eu também não consigo ter a liberdade de fazer as coisas diferentes do que está previsto. Então, a questão do processo de autorização da captação do pequeno usuário, ele prevê uma aprovação de projeto antes da assinatura do contrato. Aí, eu pergunto, Tiago, você quer mudar isso? Se você tiver intenção e a gente tiver poder para isso, a gente pode combinar depois numa outra reunião para fazer. Aí eu vejo com o Genivaldo. Genivaldo, você disse que já identificou 50%. Manda para a gente o nome dessas pessoas que a gente... Como você ia tentar identificar essas pessoas dentro do nosso cadastro. Porque se você identificar dentro do nosso cadastro, a gente tem o telefone dela. Aí, com o telefone dela, a gente parte para cima. Diz, ó, a gente precisa que você venha aqui, procure a gente, ou que você nos dê essas informações aqui que a gente precisa para formalizar um contrato com você e você ficar regular lá perante o Ministério. A gente faz esse papel aí, não tem problema. Né? O que a gente não consegue é ir para cima, assim, para campo, porque a gente não tem gente para fazer isso. Né? A gente pode ajudar, a gente já foi mais de uma vez para campo, no sentido de estar à disposição, mas ir de ponto em ponto a gente não consegue, a gente não tem estrutura para isso, infelizmente. Né? Mas vamos fazer isso, vamos fazer esse combinado aí, depois Tiago e Genivaldo, a gente pode marcar uma reunião aí. Marcar uma reunião específica para isso. O que você acha, Tiago, Genivaldo? Assim, o Genivaldo vai lembrar bem, o Gustavo também. Fizemos aqui, eu estou até abrir aqui, fiz uma reunião dia 12 de maio de 2025. Justamente para eu explicar como seria essa divisão de simplificada. E oficializamos, até passei para a doutora Flávia, o ofício 514, que ele foi enviado dia 19/5, 19 de maio. A gente fez a reunião dia 12 e dia 19, justamente explicando a regulação formal e a regulação técnica. A gente não vai abrir mão da regulação técnica, mas a gente até está assumindo uma parte com a participação maior do Ministério e não adianta a gente, em busca do ótimo, não fazer nenhum bom. Então, o que a gente quer, Gustavo? A gente quer regularizar. Então, vamos por parte. Regularizar a parte. E aí, está formalizado, não só está de boca. E a gente fez essa reunião. Agora, a gente está à disposição. As diretrizes estão dadas e serão cumpridas. Tá? Serão cumpridas. A gente precisa... Quais são o que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir. A gente está avisando o pessoal e etc. A gente passou para vocês, já por meio desse ofício, 514, 19 de maio, explicando como é que ia ser as duas situações, dizendo que tem que estar passando por mais de 60 dias de antecedência, que ao menos teria que ter, serão consideradas captações reguladas aquelas que ao menos tenham concluído a primeira etapa, ou seja, a regularização formal. A intenção não configura a regularização. Então, assim, estamos à disposição de quantas reuniões precisarem. Mas eu creio que a gente já fez. Eu acho que o Genivaldo lembra aí, você também, Gustavo, essa conversa, mas a gente pode até fazer uma envolvendo também a Ana aí, né? Beleza. Nosso objetivo a gente fez essa conversa, Tiago, resolver. A gente fez essa conversa, até não deu para a gente debater muito, né? Acabou que terminou muito rápido a reunião, mas olha, eu não recebi esse ofício 514. Se você puder me encaminhar aí por
WhatsApp. Eu procurei Eu já aqui, não recebi estou ele também, visualizando. se você não tiver, mas o Tiago passa. Pronto, quem puder me passar aí, porque eu acho que Você não chegou passa, até né, mim. Tiago? Eu passo. Não Tá bom. chegou E até aí a mim. lista dos nomes do Genivaldo tem, acho que está faltando aí essa articulação maior, viu? Porque na hora que tirar, o problema político vai ser grande. Então, acho que vocês precisam agilizar essa articulação. Berange. Ok. Interessa-nos sobremaneira esse assunto porque nós somos o último, o da ponta, receptor de água. Que à medida que começa a haver uma utilização com furto de água ou captação irregular, isso perde o controle, sobretudo se for com sifões. Nós temos aqui um exemplo que eu vou colocar. Nós temos um canal, a Cão Araçagi, onde o primeiro trecho, uns 45, 47 quilômetros pronto, e como tem que manter cheio o canal, começaram a usar essa água, tá certo? E plantando até na berma, perto da berma, em terreno desapropriado. Então, a decisão aqui foi decisão de governo, passar o trator nessa agricultura, nós tiramos uns 30 cultivos com o trator. E depois disso, nós estamos comprando, recebemos nesse fim de ano, nesse fim de mês, hidrômetros que possam medir água bruta. E vamos colocar em todos os sifões, porque os sifões, eles usam para encher açudes. Eu tenho certeza que está sendo feito da mesma forma aí em Pernambuco. Encher açude, encher barreiro, uso indiscriminado e inconsequente dessa água. Aí, por isso que nos interessa, né? Porque senão a gente vai ficar prejudicado aqui na Paraíba por causa de uso irregular de água até a Paraíba, né? Não estou dizendo que está havendo, não, mas a gente faz um trabalho de fiscalização com drone, a gente sabe onde está captando, todo mês a gente faz e sabe onde estão as captações irregulares, e vai lá imediatamente e faz a regularização. Senão, ele recebe uma notificação. Nós já mandamos muita gente aqui para a dívida ativa, tá certo? Por falta de pagamento. Então, com a água não tem brinquedo. Não deixa a política entrar na água, não, senão vocês perdem o controle. Tá certo? Muito obrigado. A todos um abraço, que eu vou para Monteiro. Quem quiser ir, vamos. Espera aí, só um pouquinho, Berange. Eu quero só lembrar uma coisa. Então, esse assunto, vocês dois resolvam, se precisar do nosso apoio aqui, nos chame, a gente tenta ajudar. Vai ter as alocações negociadas de água. Semana que vem, a Vides de São Gonçalo, acho que é importantíssimo o Estado participar, tá? Mês que vem vai ter Armando Ribeiro e dia 8 e dia 10 Boqueirão, também acho que é importantíssimo os estados participarem, porque eu estou falando dessas alocações, que são as alocações que os reservatórios são beneficiados pelo PIS. Então, acho que recomendo. E hoje à tarde, para Pernambuco, tem Barra do Juá, então também eu acho que é bem importante vocês também estarem participando, porque eles normalmente nessas alocações têm demanda pela água do PIS, e isso tem que ser discutido com os usuários, porque essa água eles têm que saber que quem define no POA é o Estado, não é a alocação. Então, essas questões eu acho que são relevantes e são importantes que o Estado participe, tá? A alocação de São Gonçalo, quando é? São Gonçalo é dia... Avidos, dia 11/6, semana que vem. Avidos? Avidos e São Gonçalo. Tá, dia 11. Tá? Você deve ter recebido o convite, senão eu posso tentar achar aqui e te mando de novo. Não, tá? com certeza foi Valdemir recebeu, com certeza. Tá bom, eu acho que é importantíssimo vocês participarem, tá bom? A Geni pediu a palavra. Geni, está o microfone desligado, fechado. Ainda está fechado, não estamos te ouvindo. Geni, nós não estamos te ouvindo, não, seu microfone está fechado. Ainda não. Aí. Agora. Desculpe aí. Berange, o que eu estava falando, que eu falei que vocês me escutaram, é que o que você falou para Pernambuco
vale o Rio Grande do Norte com relação à Paraíba, porque a água que a gente vai receber, que vai dar 70 quilômetros no rio estadual, vocês também vão ter que ter esse cuidado com o uso, porque senão não vai chegar aqui, no Rio Grande do Norte. É como o doutor Paulo diz, ele sempre diz, esse negócio tem tudo para dar errado, mas a gente tem certeza que vai dar certo, né? É só a gente conseguir trabalhar em conjunto, que é como a gente vai ter que fazer. E outra coisa, a reunião de alocação foi ótimo, Flávia ter falado, a gente também vai participar, é da Paraíba, mas a gente tem todo interesse, né? Porque a gente depende do que foi alocado lá para ver como é que fica para o Rio Grande do Norte, né? A gente sempre trabalha junto, principalmente nesses dois sistemas, né? Avidos e São Gonçalo e Curema e Mãe d'Água, que a gente depende da água do Curema para atender Caicó e mais algumas cidades. Então, era só isso. Lembrar que a gente vai participar e que a gente também, o mesmo cuidado que Pernambuco vai ter com relação à Paraíba, a Paraíba vai ter que ter em relação ao Rio Grande do Norte. A gente vai viver, vai continuar pregado, viu? A gente tem que trabalhar junto como a gente sempre trabalhou, Paraíba e Rio Grande do Norte. Geni, pode confiar no taco da ESA. Todos os usuários de água que tem estão tocados. Nós sabemos a quantidade e já enviamos também para a Ana. Agora, de Pombal até a divisa a bacia pertence à bacia federal. O Alto Piranhas, não. Pertence, é um rio estadual que desemboca dentro, ele é tributário do Piancó, então o Piancó é federal, tá certo? Então, pode confiar que todos estão sob controle, tá certo? Não, confio demais, vocês não estão nem doidos. E quanto a Coremas, quando o Tiago falou que vai agilizar a abertura para atender através de São Gonçalo, aí sim, aí nós vamos ter muito cuidado com a água de Curemas, que não teve recarga, tá certo? Sei. E nós vamos, hoje, quer dizer, a partir daí, aí vamos esquecer Coremas. Aliás, Curema, desculpa, porque eu acho que é Curema com U, né? Que é o nome Coremas do é a cacique. cidade, Curema é o Coremas é a cidade. Curema era o nome do cacique da tribo, tá certo? Ok, um momento cultural, né, Flávia? Então, um abraço a todos e eu vou partir. Tchau. O Avidos eu não esqueço mais, agora é Coremas e Curemas. A cidade é Coremas e eu sou de do Curema. Norte não deixava a gente esquecer isso. Isso, tá, joia. Gente, E eu então sei a história dos dois. Tá, obrigada. Tiago e Gimo, por favor, nos mande as apresentações. Eu já pedi para o Irane também. Agradeço a presença de todos. E a nossa próxima reunião, então, dia 3 de julho, tá bom? E espero vocês até dia 3. Um abraço para todo mundo. E Tiago e Gustavo, vamos. Qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Para ajudar nessa regularização. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.